alunos do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma aula de história, tá? Vamos continuar falando sobre os povos formadores do Brasil. Vocês lembram quais são os povos que fazem a formação do povo brasileiro? Os principais, né? Nós estamos falando de quem? Olha eles aí. Vocês reconhecem quem são os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil? Nós temos os africanos, correto? Nós temos os portugueses, os europeus, e nós temos os indígenas que já estavam aqui no nosso Brasil. E aí, nós vamos falar dos primeiros povos que ficavam aonde? No litoral do Brasil, correto? Que foram os primeiros a terem contato com os portugueses, que eram quem? Os Tupi-Guarani, certo? Eles eram divididos em várias aldeias. Era um grupo grande, vocês lembram lá que a gente já comentou, né? Várias aldeias espalhadas por todo o litoral do Brasil, e eram aldeias grandes que já tinham costumes, que já tinham culturas, correto? Aqui a gente consegue mostrar onde eles se localizavam, os Tupis Guaranis, ok? E quais eram as principais atividades desse povo? Eles já faziam a caça, eles já pescavam e eles já faziam a coleta de alimentos, né? Das árvores frutíferas que já tinham no local. Então, esses são o povo Tupi-Guarani, que foi os primeiros povos indígenas a ter contato com os portugueses, ok? Logo depois, mais para o interior, nós temos quem? Os Macro-G, correto? Eles ficavam mais para o interior do Brasil, ok? E eles faziam vários tipos de o quê? Qual era a principal que eles utilizavam? Eles já faziam o quê? A agricultura. Eles caçavam, eles pescavam, mas o principal trabalho deles era a agricultura. Além da mandioca aí, eles também faziam a agricultura do milho, certo? Eles começaram a plantar o milho, que não era originário do Brasil, e sim do México, correto? E o que a gente parte a princípio? Que o milho, ele não foi trazido pelos portugueses, pelos europeus. O milho, ele é originário lá do México. Acreditamos nós que os indígenas dos interiores, Macro-G, já faziam o quê? Já faziam essas andanças, já faziam as trocas com outros indígenas. Por isso nós temos o milho, né? E antigamente o milho não era igual a gente vê hoje em dia. O nosso livro trouxe aí, correto? A transformação do milho. Não só o milho, a gente tinha quem também? A mandioca, que a gente pode chamar também de aipim, que também foi adaptado para o consumo. Hoje em dia a gente utiliza muito milho, tanto a mandioca, que são alimentos o quê? Culturais indígenas, correto? E a gente traz essa cultura até atualmente. E eram cultivados por quem? Por tribos Macro-G no interior do nosso Brasil, ok? Vamos continuar aqui no nosso livro. Agora nós vamos fazer os exercícios que está sendo proposto lá na nossa página 11, correto? Vamos lá? De acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, faça o que se pede.
Bom, a gente já estudou toda essa parte da formação do nosso povo brasileiro. A gente já sabe quais são os 3 principais povos formadores. Já estudamos cultura, já descobrimos que temos 2 troncos, né? O Tupi-Guarani, e nós temos os Macro-G, e eles eram bem subdivididos. E agora aqui o livro está pedindo o quê? Leia as frases e marque V para afirmativa verdadeira e F para falsa. A primeira aí: os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra. E aí? Verdadeiro? O que vocês acham? Certamente, né, gente? Verdadeiro. Por quê? Porque eles já conheciam, eles já habitavam ao Brasil, já faziam essa navegação, já caçavam, já pescavam, já abriam, né, estradas do litoral para ir para o interior, ok? Embaixo, os povos indígenas viviam apenas da caça e da pesca. Eu acabei de falar com vocês aí, acabei de mostrar para vocês o que? A agricultura, né? Que o povo indígena fazia, principalmente o indígena do interior, o Macro-G, que fazia agricultura de quê? Do milho e da mandioca. Então essa é uma afirmativa o quê? Falsa. Para outra, vamos lá, que também é falsa, são os povos indígenas, tinham todos a mesma cultura e falavam a mesma única língua. Falso, né? Vocês lembram que a gente já conversou que eles eram o quê? Por a gente já dividir o indígena do litoral e o indígena do interior, a gente já diz que é culturas diferentes, eles falavam línguas diferentes, ok? Então é uma alternativa falsa. E agora nós vamos passar essas afirmativas falsas para a verdadeira. Aqui a gente vai dizer o quê? Que muitos povos já conheciam a agricultura, já plantavam árvores e também já faziam a trocas de produto. Tanto que a gente descobriu que o milho não era originário do Brasil e sim do México, mas acredita-se que os índios já eram andarilhos, já faziam essas caminhadas e acabou chegando ao Brasil através dos índios. Então eles já faziam agricultura e já faziam a troca de produtos. Na outra, quando ele diz que os povos tinham a mesma cultura, o que a gente consegue colocar aí? Que nós tínhamos o quê? Diferentes culturas e diversas línguas. E era de acordo o quê? Com esses troncos linguísticos que a gente está trabalhando. O litoral, Tupi-Guarani e os interiores, que era quem? Os Macro-G. Ok? O Tupi-Guarani, ele era dividido em várias tribos, né? Que a gente colocou aqui, né? Tupinambá, várias coisas. E os Macro-G também. É só o principal tronco linguístico que a gente tinha é esse, o interior e o exterior, ok? Vamos continuando aí fazer a correção do nosso livro ainda na página 11, quando ele pede: retorne ao mapa da página 4 para a gente responder aqui. E aí eu trouxe para vocês aqui o mapa, correto? O mapa é este. E o que a gente observa nesse mapa? O mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época. Você acha que aqui ele está representando todos ou só o litoral, né? O que a gente conversou quando a gente falou desse mapa, né? A gente viu o que ele mostrava, né? Que ele mostrava o que? O litoral do Brasil, principalmente ali na parte do Nordeste, onde já havia índios, onde já havia uma tribo, né? Esse tronco aí são os tupis, guaranis, correto? Então aqui a resposta a gente vai dizer o quê? Aqui, pois parece apresentar poucos indígenas, correto? Apresenta só quem? O litoral. Naquela época já existia muitos indígenas, né? Então, o primeiro contato que os portugueses tiveram foi com esse daí, com o litorâneo, né? Com os tupi-guaranis. Mas a gente tinha muito mais povos indígenas, correto? Vamos continuar aí ainda na nossa página 11, quando ele
faz a proposta de um chefe para a gente pesquisar, um chefe indígena do passado e um chefe indígena da atualidade. E eu trouxe aqui para vocês esta foto aqui. Ele vai representar um indígena Araribóia, certo? Ele é um indígena que, se você observar, ele já foi catequizado, certo? Que foi quem que fez essa o portugueses, né? Ele já tinha sido, mas ele foi um dos primeiros povos, um dos primeiros chefes indígenas que se aliou aos portugueses para fazer o quê? Para fundar Niterói. Ele, junto com os portugueses, enfrentaram outras tribos indígenas para tomar a Baía de Guanabara, tá? Então eu trouxe aí uma história bem do chefe indígena do passado, bem mesmo caracterizando o nosso indígena. E hoje em dia, na atualidade, eu trouxe para vocês essa chefe aí, ó, é uma cacique, certo? Ela é a primeira cacique mulher, é lá de Fortaleza, tá ok? Eu trouxe esses dois exemplos para vocês. Na tutoria a gente vê se alguém conseguiu algo diferente, tá certo? Vamos continuar agora lá no nosso livro e vamos falar agora dos povos vindos além do mar para o nosso território brasileiro. Nesse primeiro momento, o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Eles colocaram, falavam assim que descobriram um novo mundo, chamavam a gente de Ilha de Vera Cruz, né? Pensávamos que éramos uma ilha. E aí, depois que nós viemos ter outros nomes, mas o primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz, porque eles pensavam ser uma ilha, correto? Os europeus chegaram à América e deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Depois que eles chegaram, eles colocaram o quê? Ilha de Vera Cruz. Os portugueses foram os primeiros europeus a ocupar o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para esta terra, certo? E aqui a gente teve o quê? Mas a maior localização deles, eles continuaram aonde? No litoral, né? E nas caravelas, no naus deles, eles traziam muito o quê? Muitos padres, muitos jesuítas que vinham o quê? Que tentavam fazer o quê? Catequizar os índios, né? Eles vinham fazer essa catequização, falar, né, de Deus. Eles já acreditavam, eles já tinham uma cultura e eles traziam para o nosso Brasil, correto? Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamavam essas terras de Ilha de Vera Cruz, né? Eles pensavam que era uma ilha, depois descobriram que era bem maior. Inicialmente, os portugueses ocuparam aonde? Só o nosso litoral, porque eles ficavam o quê? Protegiam de novas invasões, de novos povos que queriam também explorar o Brasil, correto? Então eles se localizavam aonde? Basicamente no litoral, e ali eles tinham fácil acesso a novas embarcações que vinham e voltavam, e ali eles controlavam melhor. Vamos continuar lá. Aqui no nosso livro traz um desenho da caravela, e eu retorno a vocês o quê? Que eles vieram e eles descobriram várias riquezas no nosso Brasil, né? A gente vê aí, ó, o pau-brasil, a gente vê os minérios, a gente vê que eles descobriram também vários alimentos. E aí eu trouxe a curiosidade que o livro traz pra gente, é a marcação dessas cruzes que já vinham nos navios, nas caravelas, e marcavam o quê? Marcavam que essa cruz de Malta era usada para o quê? Para a Igreja Católica, né? Naquela época, todos os reis, os europeus já eram católicos, por isso que eles também já traziam os padres e os jesuítas para fazer a catequização dos nossos índios, tá certo? E aí a gente vê a caravela chegando, e a curiosidade seria o quê?
a Cruz de Malta, que caracterizava que era uma caravela dos portugueses e que era uma caravela católica, que já partia da Igreja Católica. E aí a gente vê o quanto a Igreja Católica vem na nossa cultura desde o início mesmo, né? Bem mesmo da descoberta, né? Da exploração aqui do nosso Brasil. Foi uma das primeiras culturas também que chegaram aqui aos nossos indígenas. E aí eles começaram, os portugueses, a descobrir o quê? O pau-brasil. Eles usavam o pau-brasil não só para fazer móveis, fazer embarcações. Eles descobriram que o pau-brasil, ele tinha esse pigmento vermelho, que naquela época já era muito difícil de se achar esse pigmento vermelho. Vermelho era usado apenas para reis, para nobres, era indicação de riqueza, certo? E aí eles descobriram que o pau-brasil também tinha essa pigmentação, e eles faziam o quê? Faziam a exploração desse pau-brasil, levando para onde? Para a Europa. E eles eram considerados que artigo de luxo, era vendido em altos valores, preços grandes, porque além da indicação para fazer móveis, embarcações e outra coisa, eles também conseguiram extrair um material para fazer o tingimento de tecido, certo? O nosso livro traz aí a forma com que eles faziam esse tingimento, certo? E aí, o que o nosso livro está trazendo? A forma com que eles faziam o tingimento desse tecido. Para obter essa tinta vermelha, era preciso o quê? Transformar a madeira em serragem, mergulhar em água fervente, depois peneirar essa mistura. E depois, para tingir o tecido, era necessário deixar de molho em vinagre e enxaguá-lo com água. E então colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha e mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Era assim que eles faziam o tingimento desses tecidos, entendeu? Por isso que nossas terras foram dadas com muitas riquezas, porque nós tínhamos o pau-brasil, nós tínhamos um clima bem favorável. Nós vamos aprender lá quando a gente falar, que a gente já comentou sobre a nossa cana-de-açúcar, né? Que não era nossa, que já era, e eles já vinham tentando cultivar na Europa, não deu certo porque o clima não era favorável, e eles descobriram que a cana-de-açúcar aqui no Brasil conseguia ter uma plantação melhor, entendeu? Foi por isso que eles realmente fixaram-se aqui no Brasil e começaram a explorar o Brasil, não só por causa do pau-brasil, como várias outras riquezas que nós tínhamos, principalmente o clima, correto? E aí a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Vocês vão realizar as atividades agora do caderno do livro de atividades, tá bom? Façam com calma, prestem atenção, beijos, fiquem em casa e até a próxima aula.